Boa noite, gente. Vamos entrando, vai ter live agora. Eu vou colocar aqui, ó, live com o Henrique para falar sobre jejum. Vamos entrando. Henrique vai vir aqui, eu tô colocando aqui o tema. Oi, Laiane. Oi, Mariana, princesa. Fiquem aqui comigo que vai ter uma live agora muito boa com o Henrique, que vai falar um pouco da experiência dele com o jejum. E é bem legal essa experiência que ele vai trocar com a gente. Manda um aviãozinho para os amigos. E eu quero a participação de vocês, viu? Eu abri logo mais cedo para ir chamando a galera. E, gente, como é que vocês estão? Olha. Aí, deixa eu botar. Vamos lá, vamos chamando a galera, viu? Tô abrindo a live para a gente trocar uma ideia sobre jejum com o Henrique. Henrique fez um jejum de 4 dias e eu fiz um de 24 horas e a gente vai conversar sobre essa experiência. Por que que eu decidi fazer? Como é que foi a experiência para mim? Ele vai contar também para ele e essa troca vai ser legal para vocês saberem um pouquinho sobre o que é o jejum. Ele é um estudioso e eu tô doida pra saber sobre esses 4 dias que ele fez. Como é que foram? Porque eu vou te contar, 24 horas eu achei que eu não ia dar conta. Eu já tinha feito de 12, mas 24 nunca tinha feito. E achei que talvez não conseguisse. Fiz na maior inocência, vamos ver se dá, né? E por coincidência deu certo. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês, né? A minha experiência e a dele, inclusive, sobre isso. Então fiquem aqui que ele vai já entrar para trocar essa ideia. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre 2 coisas. A minha pele tá melhor, porque muita gente tava perguntando sobre isso. Tá melhor, graças a Deus, deu uma descamada boa. E a outra é sobre o maravilhoso produto que eu recebi. Gente, olha, meu cabelo está super natural, tá? Só foi lavado. Que coisa incrível. Chegou Henrique, vamos chamar ele, né? Mudar de assunto e falar sobre o que realmente viemos. Deixa eu chamar ele. Vão chamando os amigos, gente, que eu abri agora a live. Eu quero ver a galera chegando aqui para assistir com a gente, trocar essa experiência. Oi, Tava vendo. Henrique! Tudo bom? Eu tava vendo você falando do seu cabelo. O meu também, você tá vendo como tá, ó? Tô vendo o teu, né? É porque eu recebi um produto incrível que eu vou lhe contar. Os cabelos da mulherada na quarentena não tá de normal, não, né? Tu sabe como é mulher. Então, eu recebi um produto, fiz um experimento e adorei. Eu tenho que falar bem dele mesmo. Claro, tá certo. Oi, gente, vamos entrando, vamos chamando os amigos, manda um aviãozinho, porque hoje a gente está aqui com o Henrique novamente, para a gente falar um pouquinho sobre jejum, a experiência dele e a minha experiência com o jejum, né, Henrique? Exatamente, exatamente. Vai ser legal, Legal. vai ser uma live bem interessante. Vamos bater um papo aqui sobre Vai. jejum. Isso, vamos embora. Mas de antemão, é bom eu falar uma coisa. Muita gente veio até me perguntar por que que eu decidi do nada fazer isso. Na verdade, gente, eu já fazia assim, de 12 horas, de 8 horas, eu já fazia na minha vida. Porque, Uhum, primeiro que eu janto cedo, não como, venho comer às vezes, nem tomo café. Muitas das vezes eu fico só num chazinho, só nessa, né? Então, querendo ou não, já tô no certo. meu jejum. Aham, Mas eu quis fazer uma experiência de tentar mais um pouco, né? Quando a gente teve aquela troca, eu falei assim, eu acho que eu consigo. Vamos ver se meu corpo, eu vou respeitar o meu corpo. Se ele começar a gritar muito, eu paro onde eu sentir que não dá, né? exatamente, exatamente. E esse é o Não é principal. uma competição, né, Flávia? A gente tá tranquilo. O Isso. objetivo não era competir com ninguém, o objetivo era, na realidade, o objetivo era mais saúde do que qualquer outra coisa, né? Porque Isso, é compartilhar uma experiência, né? E seguir Exato, essa experiência. exatamente. Porque existem vários tipos de jejum, tá entendendo? A gente não pode perder de vista isso. Existem Isso. jejuns mais curtos. Tecnicamente, o que é jejum, né? Para a gente começar a explicar um pouquinho pro pessoal. Isso, vamos lá. Jejum é o fato de você não comer. Pronto, Sim. certo? Então, se você fez o seu café da manhã e só foi comer de novo no horário do almoço, você já fez, vamos dizer que você tomou café da manhã às 6 horas da manhã e só foi comer de novo 12 horas, meio-dia. Você fez 6 horas de jejum, tá certo? Sim. Então, o jejum, ele é um estado que existe naturalmente no corpo. Quando Sim. você faz jejuns um pouco maiores, ou seja, acima de 12 horas, porque também tem que entender uma outra coisa importante.
12 horas era para ser o básico da nossa vida. Porque nós moramos na linha do Equador e o ideal é que a gente tenha a refeição durante o período diurno. E durante o período noturno a gente não coma. Então, um jejum de 12 horas é o básico, é o normal, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Então, assim, depois que você passa das 12 horas, 14, 16, 18 horas, aí você está diminuindo o tamanho da sua janela de alimentação. Sim. Entendeu? Então, se você está diminuindo o tamanho da janela de alimentação, então você está chamando está fazendo o que as pessoas chamam de jejum intermitente, que é um período mais prolongado sem comer dentro do seu dia. Né? A maioria das pessoas faz esse jejum simplesmente pulando o café da manhã. É a forma mais prática de fazer. Eu já fiz dessa forma, Uhum. O café da manhã é aquela refeição que normalmente as pessoas fazem com mais pressa, né? Aquela que as pessoas estão mais aperreadas, acordam atrasado e tudo mais, então é mais fácil de cuidar. No nosso país, o jantar e o almoço são refeições que são um pouco mais familiares, né? As pessoas se reúnem ao redor da mesa para comer. Então, há essa questão, que é uma questão que eu considero bastante e eu não vejo sentido da pessoa mexer com isso. Se você gosta de estar à mesa, se você senta, por exemplo, à mesa à noite para comer com a sua família, não faz sentido você se privar do convívio porque você vai fazer um jejum, né? Então, eu penso dessa forma. Claro, a não ser que você esteja fazendo o que a gente chama de jejum prolongado, que aí é quando a coisa supera a casa das 48 horas. Até 48 horas se considera jejum intermitente, por incrível que pareça. Certo? Entendi. Então, 24 horas, 48 horas é o que nós chamamos de jejum intermitente. Acima de 48 horas, a gente já começa a chamar de jejum prolongado. Tá? E aí você tem possibilidade de ir até, como a gente comentou na live passada, 382 dias, que é o recorde de jejum, e que a pessoa perdeu 125 quilos. E você acha assim, de modo geral, o mais recomendado e saudável qual é? Olha só, aí a gente entra numa outra questão que também é importante, porque, veja bem, como o jejum ele é uma prática milenar, né? Uma prática que a gente faz desde sempre. É totalmente diferente do comer de 3 em 3 horas. O comer de 3 em 3 horas é algo que não existe do ponto de vista evolutivo. Ninguém tinha acesso à comida toda hora quando a gente era das cavernas, né? E hoje a gente é uma fração de segundo perto do tempo que nós passamos sem ter o que comer, né? Então o jejum é uma situação natural. Mas as religiões, por exemplo, praticamente todas as religiões envolvem um período de jejum. Muitas vezes é um jejum molhado, né, como a gente chama, jejum que inclui água, outras vezes é um jejum que inclui determinados alimentos e exclui outros alimentos, mas o jejum ele é uma prática que existe em todo o tempo. Em termos de saúde, são benefícios diferentes, certo? Existem benefícios em você fazer um jejum intermitente em uma escala menor, ou seja, você fazer 16 horas de jejum todos os dias ou 18 horas de jejum todos os dias, você tem um conjunto de benefícios. E existem benefícios que você adquire quando você faz jejuns um pouco mais prolongados, tá? Assim, a gente vê muito essa história de suco detox, chá detox, programa detox, essa coisa toda. Isso não existe, tá certo? Toda vida que você toma algo com o objetivo de desintoxicar, na realidade você está forçando o seu corpo a se livrar de uma substância externa que você está colocando. Por exemplo, você bebeu demais, tá? E aí você vai fazer uma desintoxicação. Você vai tomar um chá de desintoxicação. Esse chá, ele tem substâncias que vão forçar o teu fígado a trabalhar mais. Então, na realidade, você não está desintoxicando. Você está se intoxicando e os pobres do seu corpo vai ter que trabalhar mais. Então, o chá verde, o chá detox que a gente não existe. Não existe não existe nenhum chá, nenhuma substância desintoxicante. Tá? O nosso corpo ele já faz isso naturalmente. Quando você toma um medicamento, o medicamento ele tem um tempo que a gente chama de tempo de clearance, né? Que é um tempo de limpeza, o tempo onde ele vai atuar e o rim vai jogar fora o excesso. Então, nós temos dois órgãos fundamentais
que fazem desintoxicação? O fígado e os rins. Uhum. Certo? E para eles trabalharem tranquilos, eles precisam não ser perturbados e ter uma boa nutrição. Então, eles vão precisar dos nutrientes tradicionais de alimentação. Certo? Mas chá detox, nenhum desses. Inclusive, tem muitos chás que o pessoal faz como detox, que na realidade eles contêm toxinas e que vão forçar os órgãos a trabalhar mais. Tá? Certo. Então, a gente não pode tomar como se fosse substituir refeição, como se fosse para fazer a limpeza, é isso? O que acontece é o seguinte, essa As palavra pessoas detox... tiram, né? A refeição fica só nisso. Palavra, isso, essa palavra detox, ela não existe. Tá. Certo? Qualquer substância, o único detox que existe para o corpo é o jejum. Tá, entendi. Que é quando você deixa de comer... as colocações para venda, né? Que as pessoas Isso, exatamente. Entendi. É marketing completo. Existe o benefício, claro, do chá, mas você está querendo questionar a questão de como fazem a venda. Exatamente. A única coisa que eu estou querendo que fique claro para o pessoal que está assistindo a gente é que você tomar um chá com o objetivo de desintoxicar não é isso que está acontecendo. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas eu tomei o chá tal e desinchei. Eu tomo direto. Tomei um chá tal e desinchei. Muito provavelmente você desinchou porque você aumentou sua ingestão de líquido. Ou naquele chá tem alguma substância que estimula a excreção, estimula você a urinar. Sim, sim. Que normalmente é o chá Mas verde, isso não significa que você desintoxicou. Entendi. Porque é porque toxinas, é propaganda. É a propaganda, é o marketing que é feito para poder pegar aquelas pessoas que estão com a consciência pesada porque cheira caro, porque é uma forma demais de divulgação, né? Você quer fazer um detox? Você faz um jejum. Quanto mais prolongado o teu jejum, maior vai ser o grau de desintoxicação que você vai ter. Porque você vai dar ao seu corpo a capacidade, o tempo necessário para se livrar das toxinas que ele entrou em contato. Sem ele ter que se preocupar com toxinas que você está colocando para dentro, porque você está tomando só água. Né? Então, essa é a vantagem do jejum. E existe o jejum, esse jejum mais prolongado, ele vai trabalhar determinados aspectos inflamatórios, determinados aspectos energéticos do corpo, que vai ajudar você no processo que eu chamo de reset do corpo. Realmente vai ajudar nesse sentido. Certo? Então, quando você faz um jejum mais prolongado, como por exemplo o jejum de 4 dias que eu fiz, o que é que acontece? O teu corpo, ele sai de um modo alimentado para um modo em jejum por mais tempo. Durante esse modo em jejum, ele vai realizar determinadas tarefas de limpeza. Né? Porque como você não está colocando comida para dentro, ele pensa, o corpo ele pensa assim, se eu não estou recebendo de fora, tem determinadas estruturas dentro de mim que eu não posso manter. São estruturas velhas, são estruturas que não funcionam mais, proteínas, carboidratos, gorduras, organelas, que são estruturas que tem dentro das células, que não funcionam mais ou que estão velhas. E que o organismo mantém porque você está o tempo todo comendo. Então não faz necessidade dele mexer com isso aí. Quando você faz o jejum, não. Você está dizendo para ele, opa, está faltando comida. Se está faltando comida, eu tenho que aproveitar o que eu tenho dentro aqui, que já está velho, vamos reciclar isso aí. É um processo que a gente chama de autofagia. Né? Então aqui tem uma coisa interessante também. O prêmio Nobel, há algum tempo atrás, foi de um japonês que trabalhou com autofagia. E todo mundo fala que esse japonês falou que o jejum era melhor e tudo mais. Na realidade, o trabalho que ele fez foi com vermes, não foi com pessoas, certo? Entendi. E a restrição calórica ou o jejum já é estudado há muito tempo. Desde a década de 60 que se estuda jejum e se acompanha pessoas fazendo jejum. E não existe marcador no sangue que eu possa medir se eu estou ou não estou fazendo autofagia. Então é só para deixar claro que esse prêmio Nobel ele nunca trabalhou com gente para dizer que isso funciona em pessoas ou não. Entendi. Essa informação de que funciona com pessoas é uma coisa mais empírica, né? Que vem das experiências de jejum que já foram feitas e estudos controlados, onde você tem 2 grupos, um grupo que faz jejum e um grupo que não faz. É tão interessante isso, Flávia, que quando você pega 2 grupos, um grupo que faz jejum de 24 horas, né? Então ele só faz uma refeição por dia, e um grupo que faz restrição calórica, comendo a mesma quantidade de calorias, certo? Então esse grupo aqui come 2.000 calorias, mas come todo dia.
Esse grupo aqui come 2.000 calorias, mas come dia sim, dia não. A Certo. quantidade de perda de peso é muito parecida. Não há uma diferença muito grande. Tá Entendi. entendendo? Mas a questão não é a perda de peso, a questão são os benefícios pelo fato de você estar passando mais tempo sem se alimentar. É aí onde entra a mágica do jejum. Entendeu? Entendi. Então, olha só, tem uma pergunta aqui, vamos primeiro responder ela. Ah, Quais dias seguidos para. Como é? Quantos dias seguidos para jejum mais curto começa a ter efeito? a Laiane, né? Laiane, Isso. como eu falei no começo, você já começa a ter benefícios do jejum a partir do momento que você passa pelo menos 12 horas sem se alimentar. Você já começa a usufruir desses benefícios. Certo? Quanto mais tempo você passa, aí vai ser uma dependência de vários fatores. De como você come, de como você come, da frequência com que você come, do seu nível de atividade física, do seu Isso. nível de excesso de peso, da quantidade de Cada massa caso é único, muscular que né? você tem. Cada item desse aqui influencia na questão do jejum e de quanto tempo você vai colher os benefícios. Né? Então, por exemplo, Verdade. se você, vamos imaginar a seguinte situação, Flávio, você tem uma dieta padrão, uma dieta Uhum. tradicional, né? Você come, acorda de manhã, come pão com manteiga e café. Na hora do almoço, o seu prato é a maior parte arroz, feijão, macarrão e um pedaço de carne, né? E à noite você janta um sanduíche de um misto quente, um sanduíche de queijo. Uma pessoa que tem uma dieta tradicional como essa, se ela inventar de fazer o jejum, ela vai sofrer muito. Muito, é Tá verdade. entendendo? Porque ela tem uma dieta desregulada, uma dieta que é muito rica em carboidrato e pobre em proteína e pobre em gordura. Então, o que vai acontecer é que ela vai sofrer muito, ela vai sentir muita fome, ela vai sentir fraqueza, ela pode sentir tremor, tá entendendo? Por quê? Porque a dieta dela não está adequada e o fato da dieta dela não estar adequada vai fazer com que ela não tenha um jejum legal. O jejum ele é para acontecer numa etapa onde ele ocorre naturalmente. Você E tem começa que uma ser uma dieta legal. progressão, né? Tem que ser uma progressão. Exato, exato. Por Você começa exemplo, uma quando, dieta legal. quando Henrique Ah, trocou essa ideia comigo do jejum, e eu falei assim, vou fazer, eu só disse que ia fazer, gente, porque eu já sou acompanhada por nutricionista, porque eu já faço o de 12 horas e porque eu conheço já a minha alimentação. Então, assim, se eu não tivesse num período, numa organização, vamos dizer assim, de atividade física, nutricional, eu não me arriscaria de forma alguma a fazer exatamente. sem um Exatamente. acompanhamento. Até Exatamente. porque você tem que entender que você, primeiro, falando sobre a minha experiência um pouco, eu não senti absolutamente nada. Eu achei que eu ia ter fome. Certo. Mesmo eu como pouco, eu tenho uma organização assim, eu não sou de comer quantidades excessivas, eu como e já acho que já estou satisfeita, e o que eu Uhum. como sempre é muito, muito bem controlado. Então, eu como muita proteína, eu realmente não sou de comer muito carboidrato. Então, assim, já venho num ritmo, né? Eu tenho o nutricionista que me acompanha, o Lúcio Queiroz, então ele me dá todo o suporte. Então, assim, eu já vinha num ritmo e venho nele mantendo legal. Agora, sim, muita gente, inclusive no meu Instagram que me acompanha, por eu dar muita dica nutricional, muita dica fitness, muita dica de mãe que se cuida, que melhora a autoestima, acha que eu só como coisa fit. Só que todo mundo tem que entender que o papel que a gente passa, eu acho que creio que você também tem esse controle, não é para a pessoa só comer coisa fit, é para ela aprender a fazer escolhas e equilíbrio. Porque as Exatamente. pessoas acham que, ai, eu só vou comer, eu não vou dar conta. Aí elas se perdem no caminho e depois acham que aquilo não é para ela. Eu não vou conseguir nunca. Ah, aquela ali, ela vive de salada e carne. E não é assim a minha realidade. Ontem aqui foi São João, aqui é super típico, né? O São João. Aham, Então, eu aham. abri um vinho, eu fui tomar um vinho, eu me diverti. Então, assim, mas hoje eu já acordo com um peso enorme na minha consciência e a rotina já muda para o normal. Então, o E que que já acontece? volta ao padrão, né? Automaticamente, porque virou um equilíbrio do meu corpo. Eu já sei onde eu Exatamente. posso dar uma escorregada e dar uma brincada e sair da minha rotina, e eu já sei como eu faço para recuar. E isso E, é legal, e uma porque coisa eu. importante, você não tem excesso de peso, você não tem síndrome Não, metabólica, você não está com hipertensão, né? Porque isso, as pessoas elas têm que entender que são dois momentos distintos. O isso. momento é, eu estou
precisando perder peso, eu tô com excesso de peso, meus joelhos já estão, né? Eu tô com a glicemia de repente tá descontrolada, eu posso ser pré-diabético, a minha insulina não tá legal, eu tô Isso. hipertenso, o colesterol HDL tá baixo, o LDL tá alto. Então, isso aí é uma situação. Essa pessoa, ela tem que fazer um esforço consciente para se manter dentro da perspectiva e da possibilidade dela até ela concluir o processo. Uma Isso. vez que ela concluiu o processo, ela regulou a insulina, ela não está mais diabética, ela não. Aí ela vai entrar num processo de estilo de vida, Exatamente. não E é é? isso que é o mais importante colocar na cabeça das pessoas. Porque, assim, Exatamente. as pessoas me procuram. Hoje eu estou com um desafio que eu criei esse projeto junto com o personal. Acho que você já viu no meu Instagram, Uhum. que é o Vi Flavinha sim. Te Desafia. Qual é o propósito disso? É justamente ligar aí a chave das pessoas que ninguém tem que ser modelo, que ninguém tem que concorrer com ninguém corpo, que ninguém tem que. Entendeu? Você pode ser o que você quiser. Só que se você conseguir ligar o start de equilíbrio, qualidade de vida e saúde, você vai viver super bem e por longevidade. Exatamente. Então, é esse o papel. E quando é mãe, é muito mais fácil colocar um empecilho. O filho, eu não tenho tempo. Já não Aham. tinha isso, já tinha muito empecilho. Aí, quando nasce a criança, nascem as desculpas. Nasce É, eu não tenho tempo, nasce eu não posso, eu não consigo. Então, aí eu venho desmistificando esse papel, que não é fácil, mas sem dúvida. o jejum, ele me ajudou ainda mais, porque a galera que estava comigo no desafio 1 me viu fazendo jejum. Então, eu fui mostrando para elas a minha capacidade de evolução, que não foi do dia para a noite. A Flávia, Sim. ela vem num processo e hoje ela está em outro processo. E eu quero continuar me desafiando, por isso que o nome do projeto é Flavinha Te Desafia. Porque eu gosto de me desafiar, não desafio ninguém. É eu me desafiando. Isso é legal, você encontrar o equilíbrio do seu corpo, sabe? Eu estou muito satisfeita com Exatamente. isso. A melhor E forma que parabéns, tem viu? é, Porque tu também tem um processo assim de evolução é muito grande. a grande questão, sabe, Flávio, que eu penso é que as pessoas elas criam estereótipos e modelos externos que, na grande maioria das vezes, são incompatíveis com elas mesmas. Isso. Tipo assim, eu vou citar assim um extremo, tá? A pessoa tem 1,5 m, é uma pessoa que é entroncadinha e quer ter, porque quer ter o Eu. corpo da Gisele Bündchen, que Não tem um tem metro e como. oitenta de alturas e é longilínea. Tá entendendo? Então Isso. elas criam padrões para elas mesmas e aí para alcançar esses padrões é É que a impossível. própria, que a própria sociedade gosta de Exato, empurrar, né? exatamente. Então, se a Aí gente não se torna... desmistificar e começar a olhar para si, Pois por isso que, ó, é. eu tô num processo muito grande, porque eu tô mudando uma forma de olhar no meu Instagram, não sei se vocês perceberam, porque eu venho justamente tocando na dor, entendeu? E eu venho mostrando os meus defeitos, as minhas dores para as pessoas. Então, porque muita gente chegava antes no meu Instagram, mandando por direct, falava assim, Flávia, nossa, perfeito, teu barriga, não sei o que. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a mostrar meu defeito. Flávia, eu tenho estria. Flávia, você tá flácida. Por quê? Porque a minha realidade não é aquilo. A foto, a gente faz foto perfeita, a gente consegue fazer coisas. Uhum. Entendeu? Ali eu tô mostrando a minha autoestima como está no momento, através de uma foto. É aquilo. Eu sou aquilo porque eu tô Exatamente. feliz, porque eu tô seguindo. Mas aquilo não é a Flávia em si totalmente. A Flávia em si totalmente é uma pessoa qualquer outra. A pessoa que engorda, a pessoa que, se não se cuidar, vai ter flacidez, Que celulite, come bolo de milho um come dia, bolo mas de que milho, fica com a consciência canjica. pesada e depois volta. Isso. Porque não existe pessoa perfeita, Não né? existe nem As vai pessoas existir. elas ficam mostrando uma imagem de perfeição no Isso. Instagram que é surreal. Não Não existe essa perfeição. é isso que eu estou tentando desmistificar. É claro, eu me É, mostro como uma mulher que eu quero mostrar claro. também o meu lado de autoestima, Sim, porque quando tu mostra uma foto bonita tua, é para isso, é para tu mostrar a tua autoestima. Eu sim, tô ótima, eu tô me amando. Mas por trás de eu estar me amando, tem uma pessoa que está ali batalhando, uma pessoa que também tem flacidez, que tem marcas de claro. ter tido 2 filhas, que, Uhum, sabe, teve dores, que quase entrou em depressão, que e assim vai, entendeu? Então eu claro. comecei a trabalhar esse lado, porque as mães, às vezes, elas não param para analisar a capacidade. Eu estou falando mãe, gente, mas é mulher em geral. É porque eu trabalho muito com mãe. É a Aham. capacidade de se enxergar. E acha que aquele chegou naquele nível que eu virei mãe, eu tenho que ser mãe, eu nasci para ser mãe. E não é isso, meu povo, entendeu? Eu nasci sim para ser mãe, para amar minhas filhas, mas eu nasci para me amar para poder amar minhas filhas, não Claro, é? claro.
né? Essa questão da comparação, ela é muito séria. Muito. E, assim, a única comparação que a gente pode fazer é a gente com a gente mesmo antes. Então, Isso, eu não vou me comparar, porque sempre que você se compara com outras pessoas, sempre que você se compara com outra pessoa, você sempre vai encontrar pessoas que estão melhores do que você, e aí você pode ficar com inveja, você pode ficar frustrado. chateado, você pode ficar frustrado. E você sempre vai encontrar pessoas que estão piores do que você. E aí você vai ficar estagnado, você não vai querer progredir, não é verdade? Então, se Não, e você a se gente tá compara no... com você antes, você tem como progredir. Essa é a Perfeito. grande diferença. E a gente está num mundo tão de pessoas tão egoístas, vamos ser bem sinceros, que agora que as pessoas estão refletindo mais sobre essas coisas, sobre comportamento, sobre Sim. atitudes, né? Sobre resiliência. Mas, inclusive, hoje eu postei. Você já recebeu algum elogio hoje? Porque é tão difícil do ser humano elogiar algo em alguém. É mais fácil procurar crítica, é mais fácil procurar o defeito, é mais fácil apontar, do que você virar e falar assim, caraca, como tá, sei lá, como que ela faz isso bem, como, entendeu? Um detalhe que às vezes muda a vida daquela pessoa, a autoestima, sabe? E isso é muito sério. A gente foi se aprofundando e esqueceu do jejum, né? Vamos embora. Você falou uma coisa interessante, vamos voltar para o jejum, mas você falou uma coisa interessante que eu queria dizer. Eu trabalhei em uma companhia uma vez, que um dos lemas da companhia era que você deveria sempre elogiar e sempre promover a pessoa. Você nunca deveria falar mal dessa pessoa para outra pessoa. Então, o lema era o seguinte: se você não tiver nada para falar bem dela, Não fale. fale que ela amarra bem o sapato. Tá entendendo? Então, quer dizer, é muito difícil para a gente elogiar as outras pessoas, mas essa é uma questão que, se a gente trabalhar, a gente consegue melhorar não só a nossa própria autoestima, como a gente melhora a autoestima das outras pessoas que estão ao nosso redor. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, com tudo isso, a gente precisa de pessoas assim, entendeu? Pessoas Com energizadas, certeza. pessoas Com que certeza. ajudem e pessoas que melhorem a vida dos outros. Né? Mais humanas, né? Mais humanas, exatamente. Isso. E assim, faz parte, isso que a gente está conversando agora, tem tudo a ver com esse meu jejum, porque a minha meta era fazer 7 dias de jejum. Foi. Tá Conta entendendo? pra gente por que que parou no quarto, como foi. Pois é, eu comecei, a minha ideia original, é fazer o que eu chamo de sanduíche de nada. Que como é que é o sanduíche de nada? É fazer uma semana de dieta cetogênica bem focada, tá? Depois uma semana de jejum e depois mais uma semana de dieta cetogênica bem focada. Esse protocolo é um protocolo que é utilizado por um médico norte-americano, que é um protocolo de desintoxicação que ele faz anualmente, tá? Porque dura 3 semanas, né? Então ele faz isso anualmente e é uma coisa importante também entender que o fato dele fazer isso anualmente não diz que ele pode fazer o que quiser nos outros meses, né? Tem que Tem ser que ter isso aí. equilíbrio, Mas, então essa era a minha ideia original. Só que eu estava me sentindo tão bem que eu resolvi entrar logo no jejum, né? Sim. E assim, Flávia, quando eu já tinha feito 24 horas, né? E sempre quando eu fiz 24 horas, pelo fato de eu ter colocado na minha cabeça que a ideia era fazer 24 horas, quando chegava lá pela 22ª, 23ª hora, você já ficava, tô doido para comer, eu quero comer. Porque você sabia que ia quebrar... Psicológico é fogo. O psicológico pega muito. Como eu tinha programado para fazer 7 dias, então as primeiras 24 horas foram muito, muito tranquilas, né? E eu já li bastante sobre jejum, já li muitos relatos de pessoas que já fizeram jejum, e observei que há uma certa unanimidade no segundo dia, que é o pior dia do jejum mais prolongado. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala que sente fome, que fica com vontade realmente de comer, fica sentindo fraco e tudo mais. E eu percebi isso. Também não tem como eu falar se isso foi por conta de já ter lido sobre o assunto, ou se isso foi uma percepção real do meu corpo. Mas eu percebi no segundo dia um pouco mais de fome, né? E uma coisa interessante, várias coisas marcaram esse período de 4 dias. A primeira coisa que marcou foi que simplesmente o intestino parou de funcionar. Eita, foi mesmo. Não estava comendo, então não tinha que botar para fora. Caramba. Né? Eu já, como a minha dieta é uma dieta predominantemente carnívora, né? 99% do que eu como é carne. Então o aproveitamento da minha alimentação é muito grande. Então eu já não vou ao banheiro para fazer muito número 2. Normalmente são
pequenas quantidades. E o fato de eu já estar numa dieta carnívora e entrar no jejum, não tinha o que botar para fora. Então foi muito tranquilo. Tá entendendo? Sim. Então, durante esses 4 dias, eu simplesmente não fui ao banheiro e não me senti empachado com aquela situação, sabe? Não tinha nada, não estava nada errado em relação a isso aí. Senti bastante fome no segundo dia. Agora, uma coisa que eu tinha lido e que não foi verdade para mim, nesse período de 4 dias, foi a questão da disposição. Eu não percebi essa disposição que a maioria das pessoas relata durante o jejum. Pode ser uma coisa particular minha, né? Pode ser algo, sei lá, por conta de eu ter uma taxa de gordura um pouco mais baixa, né? Pessoas que são um pouco mais... Isso, têm um pouco mais de gordura, né? podem sentir um pouco melhor, mas eu não me senti. Eu me senti sonolento, me senti... Em alguns momentos eu tive dor de cabeça. E eu relatando isso nos vídeos, algumas pessoas disseram, Henrique, é porque está faltando sal. E realmente isso é uma coisa que a gente aprende quando lê, que o jejum precisa que você reponha os sais. Principalmente a gente que mora no Nordeste, que é uma região extremamente quente, a gente está suando o tempo todo. E Sim. Aí você acaba perdendo muito sódio, principalmente pelo suor, né? E pela urina. E eu repus o sal, eu não deixei essa questão do sal, eu não deixei de lado, entendeu? Então não foi falta de sal, tá? Foi realmente, eu não senti. O Emanuel tá falando aí que fez 5 dias e percebeu uma disposição maior, né? Caramba. E acha que treinou melhor fazendo natação. Eu percebi o oposto, né? O meu treino não rendeu nos dias, né? Eu não faço treinos aeróbicos na maioria das vezes, eu faço treinos de força. Meu treino não rendeu, eu não senti uma disposição para treinar. Pelo contrário, eu senti uma percepção de esforço maior. Era como se eu estivesse fazendo exercício e alguém estivesse me puxando para baixo, entendeu? Eu ia fazer uma barra, mas alguém estava me puxando para baixo. Era como se eu tivesse que fazer mais força. Caramba. Eu não estou desencorajando ninguém a fazer jejum. A questão é uma percepção particular minha e eu tenho que falar o que aconteceu comigo. Quando foi no 4º dia, no 3º dia estava de boa. No 3º dia eu não senti nada de fome, Flávia. Nada. Parecia que eu estava de bucho cheio. Tá entendendo? Um negócio assim impressionante. Sempre aqui comia água, tomando um chá, tomando um café, né? A água sempre com sal, mas nada de fome. Nossa. Quando foi no 4º dia, né? Que foi o domingo, né? Então, o que é que começou a acontecer? Eu comecei a perceber 2 coisas muito interessantes. Primeiro, eu comecei a perceber mais cheiro. Eu sentia, do 3º para o 4º dia, eu já estava sentindo, assim, a vizinha estava fazendo comida, ninguém estava sentindo cheiro aqui em casa, mas eu já estava percebendo. Os sentidos ficaram muito... mais, né? O olfato. Isso. E no 4º dia, eu estava na casa da minha namorada, na casa da Gabi, e assim, começou a ficar chato para mim. Eu comecei a achar que estava chato o fato de eu estar em jejum quando ninguém mais estava, né? Então, o pessoal estava almoçando, eu estava só olhando, né? No máximo bebendo água, bebendo um chá. Assim, ninguém me forçou a fazer nada, ninguém disse come porque isso não faz sentido. Nada disso, todo mundo respeitou, legal. Mas eu comecei a ficar de saco cheio de não comer. Não foi fome, tá certo? Essa fraqueza não era algo assim que eu precisava comer, não foi por isso. Você respeitou o seu corpo, né? Eu respeitei o meu... Eu segurei até onde deu, né? E respeitei tranquilamente a minha vontade. Foram 4 dias, o máximo que eu já tinha feito tinha sido 24 horas. Então... já evolui muito. Né? Evolui de 24 para 96. 4 dias, Né? Então, foi tranquilo, eu quebrei consciente. E uma coisa importante para a galera que vai fazer algum jejum, quando for quebrar o jejum, tem que quebrar de forma muito consciente. Proteína, né? Tem que quebrar com uma boa quantidade de proteína e de gordura, não usar carboidrato e ir comendo aos poucos. Porque como eu passei 4 dias sem comer, meu estômago colou. Entendeu? Não tinha nada dentro da barriga. Né? Era só água, e água passa fácil. Então, o que é que acontece? Eu comia um pedaço, mastigava, engolia, dava um tempinho, comia mais outro pedaço. Nisso aí eu fiz uma refeição grande, mas eu fiz uma refeição grande que durou 2 horas e meia, 3 horas.
Nossa, entendeu? Porque eu fui comendo pouquinho em aos pouquinho, porque eu poucos. já sabia que não poderia exagerar de uma vez, comer de uma vez. Entendi. E o jejum durou 96 horas, né? E Então, como foi no dia que você quebrou? No dia que você quebrou, foi durante o no dia. domingo à noite. Tá. Aí na segunda, como é que foi a... Vida normal, não teve Continuou nenhuma. treinando, não sentiu mais nada? Aí voltou tudo ao normal mesmo, entendeu? Não A tive. rotina. A rotina voltou normal e não tive. O intestino voltou a funcionar também, tinha o que botar para fora, né? Então voltou Sim. também. Mas E me diz assim, uma coisa. E para o teu corpo, você sentiu benefícios desses 4 senti, dias? senti. Eu perdi peso, né? Sim, Perdi claro. peso. Eu perdi quase 3 quilos nesses 4 dias, Nossa. certo? Mas aqui que é importante citar, eu perdi quase 4 quilos, mas eu recuperei 1,2 kg só Hum, por ter quebrado. Porque existem processos que acontecem no corpo que fazem com que você perca bastante peso, né? Então vamos lá. Isso é importante deixar claro para o pessoal. O nosso tá. corpo ele armazena dois tipos de energia. Um armazenamento na forma de carboidrato e um armazenamento na forma de gordura, tá? Certo. Esse armazenamento que é feito na forma de carboidrato, ele é feito no fígado e nos músculos. Ele é feito numa forma chamada de glicogênio. O Uhum. glicogênio, ele é uma substância higroscópica, é uma substância que atrai água. Então, uma pessoa como eu, que tem 1,72 m e pesa em torno de 72 quilos, eu tenho em torno de 700 gramas de glicogênio guardado no meu corpo. A maior parte está no fígado e o restante está nos músculos. Junto com esses 700 gramas de glicogênio, eu tenho pelo menos mais uns 2 quilos de água que está associado, Uhum. tá? Porque ele é muito higroscópico. Então, Uhum. o que é que acontece? Esse glicogênio é a primeira coisa que o meu corpo vai usar. Se eu estou Sim. usando glicogênio, e esse glicogênio eu não estou comendo nada, então esse glicogênio vai ser utilizado e a água que está ao redor dele vai ser jogada fora. Então perceba que a maior parte de um processo de perda de peso que acontece num jejum, ou que acontece no início de uma dieta low carb, é líquido que você está colocando para fora. Sim. É Entendeu? retenção, no caso, A né? partir do momento que você come, você Volta. reestabelece a reserva de carboidrato do seu músculo e o seu músculo volta a ter gordura. Então, eu perdi quase 3 quilos, recuperei um pouco mais de 1 quilo. Então, essa diferença é que foi uma diferença de gordura que foi perdida. Certo? Caramba, Então, que isso bom. precisa ficar claro para o pessoal não achar que vai fazer jejum e que vai perder só gordura. Não. A Não, gente é. vai perder água, vai perder líquido, vai perder um pouco do carboidrato que está guardado e de gordura. E o carboidrato e o líquido ele vai voltar a partir do momento que você começar a se alimentar. Certo? É A o que eu, gordura é não, o a que eu gordura vai sinto demorar com um o meu pouco mais. corpo. É o que eu sinto com o meu corpo, que eu vivo falando que eu retenho demais. É justamente isso. Se eu ficar na minha dieta bem certinha, eu realmente perco 2, 3 quilos fácil. Mas se eu voltar para uma rotina alimentar, mesmo que seja certinha, aí volta. Aí eu É. fico, caramba, tô engordando. Não é bem assim. É justamente o Não, que é você não. está dizendo. Eu percebo porque eu vejo que a musculatura muda, eu vejo que a gente tem que observar o corpo de forma complexa, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Agora, se eu for falar da minha experiência, vamos falar um pouquinho, né? Como é que foi a minha 24 horas. Gente, eu decidi fazer, como eu falei, depois que a gente fez a live. Como eu sabia que meu corpo era um corpo preparado, por eu estar comendo corretamente, ter acompanhamento nutricional. É importante eu falar de novo, tá? Lúcio Queiroz me acompanha. Ele que me ajuda a manter meu físico. Mais os exercícios, claro. Uhum. E aí eu falei assim, vou fazer. E o legal é que eu nem comuniquei a ele, tá? Eu falei, vou fazer. Ele quase, né, pirou. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver até onde eu conseguir. Meu corpo eu vou respeitar o meu corpo. No momento que eu ver que eu não estou aguentando, que eu estou tendo algo que me prejudique, porque eu não estou fazendo isso para concorrer, eu estou fazendo isso para a saúde. Se está me prejudicando, Exato. para por aí, tá? E Exatamente. aí comecei. Foi tranquilo. Eu não sou de comer muito, então isso é um fator legal. Porque eu já não sentia necessidade da mastigação. Porque quem come muito, às vezes não é só a comida em si, é a É o hábito. necessidade de. Sim. É o hábito de estar mastigando. Eu não tenho. Eu bebo muito líquido, meu hábito é mais líquido mesmo. Então eu fiquei tranquila.
Aí foi passando as horas, nesse dia específico que eu decidi fazer, foi o dia do São João da minha filha, apenas. Eu tive que decorar uma mesa, tive que botar bolo, tive que botar tudo de São Muita João. tentação, hein? E eu fazendo, então eu não podia comer, mas o cheiro estava ali. Então era uma prova real se eu ia aguentar participar, né? E aí eu decidi, não, vamos fazer. Eu percebi que existem os picos, né? Sim. Então, quando é no horário que o meu corpo para comer, é o horário do pico. Então, o horário que eu mais como é o horário do almoço. Para mim, é a melhor refeição. Eu não sou de jantar, não faço questão de jantar. Eu belisco na janta. E café da manhã é no máximo um ovo e uma xícara de café. É meu jeito, entendeu? Eu como pouco, isso é ruim, me prejudica ganhar músculo. Vocês não sabem o quanto que eu apanho por isso. Por conta da flacidez que eu falei, por eu ser mãe e tudo. Olha, eu apanho por causa disso. Mas o horário do almoço é o horário que eu gosto de sentar. É o momento que eu digo assim, é meu momento, né? E aí começou o psicológico mandando aquele impulso. Você tem que comer, você tem que comer. Isso, exatamente. E aí eu falei, caramba, começou o cheiro na casa. Minha casa tem 2 crianças, ela tem que comer. Eu não posso parar a casa para fazer um jejum. Claro. E aí eu falei, não, já sei, vou sair de perto da cozinha. É só eu sair de perto do foco, né? Aí vim pro quarto, vim pro computador. Fiquei enganando a minha mente no computador durante o horário. E colocando líquido para dentro. E aí o que eu percebi? Que eu consegui enganar por uns segundos e esqueceu. A mente parece que ela, né? Não tive mais fome. Botei meu psicológico no lugar de novo e voltou. Foi tranquilo. Quando foi mais ou menos umas 4, 5 da tarde, teve um novo pico de fome, né? E aí eu comecei a ficar assim, caramba, será que eu vou aguentar? Foi a hora da pergunta. Será que eu aguento? Porque o meu jejum era até 21 horas. Certo. E então às 4 da tarde eu comecei a ter o pico de novo. Eu falei, caramba, será que eu vou aguentar? Eu vou aguentar. E eu sou uma pessoa, isso é ruim, gente. Eu sou uma pessoa que eu quero mostrar pra mim que eu consigo. Então, eu sou daquelas que eu morro, mas eu quero fazer, tu tá entendendo? E aí, isso não é bom, porque você tem que saber o limite, né? Claro. E aí, eu continuei enganando meu cérebro. Depois que passou desse segundo pico, que eu digo que pra mim foram 2, realmente, no almoço de 5, 4 da tarde, eu não senti mais nada. Eu falei, pode-se embora, que eu vou tranquila. Quando deu 21 horas, eu falei, caramba, consegui tranquila. Então, assim, realmente, o psicológico é o pior, sabe? Psicológico pega muito. É o pega pior. muito mesmo. E assim, no caso do jejum mais prolongado, o psicológico, como você está programado para fazer um jejum maior, você já sabe que vai sentir fome no primeiro e no segundo dia, é mais a questão de resistência. Mas do terceiro para frente, você não sente mais fome. Então aí é onde entra o psicológico mesmo, entendeu? De você não estar comendo. Né? E é interessante isso que você falou, Flávia, porque a fome ela realmente vem em ondas. E ela é muito, como é que eu diria? Ela é muito condicionada. Né? Não sei se você já ouviu falar das experiências de Pavlov. Né? As experiências de Pavlov é um pesquisador russo que ele fazia umas experiências com os cachorros. E a mais conhecida dele, ele tocava o sinozinho, né? Ele tinha uma sineta que ele tocava antes de dar de comer para o cachorro. E depois dava comida. E ele fez isso várias vezes, até chegar um ponto em que ele tocava a sineta e o cachorro já salivava porque tinha escutado a sineta, Olha mesmo só. sem nem sentir cheiro sentir cheiro de qualquer coisa, entendeu? Então, a fome ela é muito condicionada. É isso que você falou. No horário que você está habituado a comer, você sentiu fome. E aí você segurou um pouquinho e aí a fome desceu. E ela fica fazendo essas ondas, entendeu? É natural isso acontecer. Ela sobe, você tem aquele pico, depois ela cai. E por aí vai. Eu vi que teve uma pergunta aqui da Soraya. Soraya perguntou, que tipo de chá você aconselha tomar durante o jejum? Olha, Soraya, qualquer bebida não calórica, a princípio, ela se encaixa dentro de um jejum, como a gente chama de jejum molhado. Porque, como eu falei lá no começo, tem vários tipos de jejum. Existe o jejum calórico, tá? O jejum calórico é aquele onde você não ingere nenhuma caloria. Então, aqui nesse jejum calórico, cabe água, cabe café, cabe chás, né?
Existe o Sim, jejum metabólico, que é o jejum onde você ingere alguma caloria, certo? Mas é uma quantidade de caloria muito pequena e proveniente principalmente de gordura, que não dá pico de insulina. Então não faz o seu corpo entrar no modo alimentado. É como se você comesse, mas o corpo continuasse achando que não está comendo. Então, sim, nesse tipo de jejum, chamado de jejum metabólico, tem várias formas. Você pode usar, por exemplo, caldo de ossos, que é rico em gordura, né? sim. Existem outras estratégias, como você comer até 200 calorias por dia, outros até 500, tem várias estratégias diferentes. E tem o jejum que a gente chama de jejum molhado, é um jejum onde você só toma água, Sim. certo? Esse é hard mesmo, entendeu? Você só toma, o único líquido que você bebe é água e pode colocar sal, né? E vale falar aqui o seguinte, a gente não está criando críticas quanto ao jejum, tá, Carlos? Respeito a tua opinião, mas o que eu quero aqui entrar em ênfase é a população tá obesa. E aí, é saciar a fome deles ou é ensiná-los a comer de forma saudável? Então, assim, eu não estou dizendo para todo mundo fazer jejum, nem Henrique aqui, não. De A gente jeito está nenhum. contando a nossa experiência por trabalhar o nosso corpo e usar o jejum, tá? Exatamente. E por que que eu faço Não isso? vamos esquecer que várias religiões sugerem o jejum para caráter espiritual, né? E Sim, muitas vezes jejuns até mesmo bem prolongados, como é o caso do sim, Ramadã, né? Onde sim. as pessoas passam um bom tempo sem só é um jejum molhado no caso do Ramadã. Isso. Né? Tá Tenho aí, uma assim, amiga que a tem o gente. marido dela é muçulmano e ele faz o Ramadã e é um período de muita privação. Exatamente. Então, são experiências de quem quis Exatamente. fazer e de quem já conhece, é acompanhado. Eu tenho nutricionista, eu sou acompanhada, Exatamente. eu não estou fazendo a qualquer Deus dará, não. Tá? Então, a gente não está aqui polemizando esse tema de forma alguma. Até porque eu nem gosto de polemizar temas no meu Instagram. Eu gosto de compartilhar informações, tá? Como é? Ninguém precisa fazer, mas é importante Vou deixar claro deixar que a assim, gente não faz exatamente. mal. Exatamente. Perfeito, Agora, é Juliana. claro, tem uma coisa importante, aproveitando o que a Juliana falou, é que existem algumas pessoas que não devem fazer jejum. Por exemplo, não faz nenhum sentido uma mulher que está grávida fazer jejum. Concorda Sim, comigo? Não claro. faz sentido. Sabe, É a pessoa fora é de. não usar o bom senso. Não Sim, faz nenhum claro. sentido também uma pessoa que está amamentando fazer jejum, certo? Porque vai haver uma mudança na alimentação que não faz sentido você transferir isso para uma criança que está recém-nascida, né? Não Sim, faz claro. sentido também pessoas que têm qualquer tipo de problema metabólico, que usam medicamentos, fazer jejum Sim. sempre é um pouco mais complicado, porque precisa do acompanhamento do médico, né? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, vamos pensar aqui numa pessoa diabética, e a pessoa toma um medicamento que baixa a glicose, né? E a Tem pessoa até uma pergunta aí. faz o jejum e toma esse medicamento. Já pensou? A pessoa pode ter uma hipoglicemia muito forte e pode ter um problema sério por conta do medicamento, Justamente. né? Então não faz sentido também. Pessoas mais idosas também não devem priorizar jejum, né? Porque já há uma tendência natural das pessoas mais idosas perderem massa magra. Então elas precisam cuidar muito da questão da alimentação, né? Então Sim. o jejum ele é uma ciência, ele não é uma loucura. Né? Então, o E Carlos que não é está uma colocando essa troca questão. de tirar uma nutrição para ser apto àquilo. Não, Não. claro que não. Entendeu? Então, tem Até porque vários isso não é livros feito que pode sempre, ser isso lido. tem todo um controle, isso tem todo um acompanhamento, não é assim. Exatamente, Tá? Por exatamente. isso que eu Para não quem gosto de quiser, para quem. polemizar. É, Eu já falo porque eu acho assim, se não começa a aprofundar de uma forma e as pessoas começam a achar que eles uhum. querem colocar jejum para todo mundo. Não é isso Não, o de nosso jeito papel nenhum, aqui, de jeito entendeu? nenhum. Se o pessoal que está com dúvidas quiser dar uma lida, eu coloquei uma sequência de 7 posts no meu Instagram só sobre Sim, jejum, né? E assim, eu adoro carne. Por mim, eu eu fico também. comendo o tempo todo, entendeu? Por mim, eu prefiro comer do que ficar de jejum. A Soraya, ela perguntou se alterou o meu ânimo para malhar durante o jejum. Soraya, não alterou, até porque eu malhei pela manhã cedo. E assim, eu estava com poucas horas de jejum quando eu malhei, na verdade. Não foi no final do dia já, entendeu? Então, talvez por isso a minha energia estava legal, estava tranquila. Eu acho que se eu tivesse colocado mais para o final do dia, eu não sei se eu estaria com a mesma disposição. Porque eu tive o segundo pico para o final do dia.
Pico de de fome, querer me né? entregar, de fome. Então, talvez essa estratégia de eu ter malhado cedo facilitou meu corpo a estar até com energia, né? Sim, Facilitou meu corpo sim. até me ajudar. Então, por isso eu creio que não tive. Mas é minha experiência de um dia, tá? Eu não iria adiante. Eu não faço mais do que isso, porque é para o meu corpo. Como o próprio Henrique falou, para mulheres tem toda uma recomendação, tá? Uhum, E eu fiz isso mais para me desafiar realmente, conhecer o meu limite e ver os benefícios em cima do meu corpo, tá? Mas exato. eu tenho uma orientação, eu sigo ela, então é isso que vale importante. Tô amando essa live. Ai, que bom, Karina. A Karine, Juliana tá perguntando, Flávia, quem tem quem tem hipoglicemia pode isso. fazer. Vamos lá. O que é hipoglicemia, primeiro, para o pessoal entender? Hipo é um prefixo grego que é baixo, né? Glic vem de glicose, que é o principal carboidrato que é usado no nosso corpo, e emia é sangue, né? Então, hipoglicemia é baixo açúcar no sangue. Precisa entender o seguinte, baixo açúcar no sangue não é porque você come pouco carboidrato. Baixo Sim, açúcar no sangue acontece porque você libera muita insulina. A sim, insulina, ela é liberada quando você come o carboidrato, certo? Você come o carboidrato, o corpo libera insulina para que esse carboidrato possa ser absorvido pelas células. Se você não libera insulina suficiente, você não consegue absorver esse carboidrato do sangue para dentro das suas células. É uma pessoa que é diabética tipo 1, por exemplo, ela não libera insulina. Então ela come carboidrato e o carboidrato fica rodando no corpo dela, dando problema, porque o sim, pâncreas dela está quebrado. Esse é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é diferente. Diabetes tipo 2, a pessoa come carboidrato, o pâncreas produz insulina, mas as células não querem receber o carboidrato, porque já estão lotadas, entendeu? Então é outra situação, tá? Então você não tem hipoglicemia porque come pouco carboidrato. Você tem hipoglicemia porque você libera insulina demais, tá? Para uma condição que você estabeleceu com a sua alimentação. Vou dar um exemplo. Eu medi a minha glicemia várias vezes, não no jejum, mas em outras ocasiões, e mesmo eu estando em jejum, a minha glicemia não cai. Por que ela não cai? Porque a glicose é uma substância tão importante para o meu corpo que o meu fígado produz glicose de tão importante que ela é. Então, se você tem o seu metabolismo normal, o seu fígado vai produzir a quantidade de glicose ideal para você e sua glicemia não vai alterar. O problema é que as pessoas estão, na maioria das vezes, comendo muito carboidrato, aí a glicemia vai lá para cima, aí o pâncreas libera insulina para trazer esse troço para baixo, é. aí depois come de novo e fica nesse vai e vem o tempo todo. E aí, na hora Isso, que vai, na hora que vem, cai demais. Aí isso, falta. isso acontece muito no café da manhã. As pessoas estão em Uhum, jejum, uhum. acordam, aí botam carboidrato, que é o pão, que é o bolo, que é para Café com dentro. açúcar. Aí dá um pico de insulina, isso eu aprendi muito Exatamente. para E ter esse controle. quando você faz essa alimentação rica em carboidrato, o que é que acontece? Sobe e desce. Na hora que desce, é a hora que você tem fome. Isso. Como o fígado está acostumado a receber uma grande quantidade de glicose, ele não produz. Aí você Uhum. sente fome e depois você sente a hipoglicemia. Aí dá aquela fraqueza, essa coisa toda. Mas não é porque você não estava comendo carboidrato, mas é porque você está liberando insulina demais. A insulina tem esse efeito, entendeu? Tem que ficar muito Isso. atento em relação a isso aí. Então, respondendo a pergunta da Juliana, quem faz uma Hipoglicemia. dieta, quem tem hipoglicemia pode fazer jejum? Primeiro corrige a dieta, depois Isso. entra com o jejum, Tem que ter o certo? equilíbrio primeiro, né? Primeiro tem que corrigir a dieta. Soraya, é água. Para tu que tá perguntando, é água. Eu bebo É, aqui muita também. água. Eu bebo muita água por dia. Isso é muito bom. Mas, gente, isso que ele falou é muito correto mesmo. Porque eu vou lhe dizer, depois que eu mudei o meu café da manhã, eu senti diferença demais. Porque realmente o meu café da manhã sempre foi muito assim, antes, né? Antes de eu ser organizada na nutrição. Eu acordava, era pão, não sei o quê, era assim, desse jeito. Então, realmente, eu botava muito carboidrato logo cedo e eu ficava muito cansada, Sim, fadigada, a energia ia embora, eu não produzia. Então, eu comecei a perceber que se você começa pelo café da manhã de forma errada, percorrer vai ser ruim, não vai ser bom. Faz essa exatamente. experiência. Então, tanto é que hoje meu café da manhã virou receita de bolo. É sempre as mesmas coisas. Até porque eu acho que me deixa leve, entendeu? Que é o ovo.
entendeu? Uma tapioca às vezes, não todo dia. E assim vai, você vai vendo a sua escolha. Um queijo, coalho. A Soraya está perguntando o que é que eu como no café da manhã. Soraya, eu não tomo café da manhã. Ele faz, né? Ele já É, acostumou. eu não sinto fome pela manhã e eu respeito o meu corpo, né? E vou direto para o almoço na maioria das vezes. Em algumas ocasiões, eu tomo café da manhã. Quando eu tomo café da manhã, sim, eu não tomo café da manhã, refeição, mas eu tomo uma xícara de café quando eu acordo, que é normal. Sim, Quando eu, em ocasiões assim muito específicas, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos no final do ano, começo desse, e eu ia passar muito tempo fora. Então lá, o que é que eu preferia fazer? Eu preferia tomar um grande café da manhã e não me sim. preocupar com o almoço. Eu faço isso também lá, para poder Entendeu? Então eu aguentar tomava o durante café o da manhã, dia. comia ovo, comia bacon, não comia carboidrato, porque se eu comesse carboidrato eu ia sentir fome mais rápido. Comia Sim. ovo, comia bacon, comia queijo, e aí segurava a onda na hora do almoço e só ia comer à noite. Quando Entendeu? Mas voltava via do de spa. regra, eu não tomo café da manhã. Eu passo direto e vou direto para o almoço. E ó, gente, entra no Instagram dele que ele dá altas dicas, viu? Se vocês quiserem, de Tem um bocado de nutrição, coisa legal lá. muita coisa. E tudo ele vai atrás de comprovação científica, ele estuda, ele não bota à toa. E eu acho legal a gente compartilhar esse tipo de informação, porque o que mais tem na mídia hoje é propaganda. Então, vai na base, vai buscar as fontes para antes de você fazer qualquer coisa. E acho que o maior recado que a gente tem que deixar aqui é isso: tenha um acompanhamento, conheça seu Isso. corpo, não vá fazer as coisas a Deus dará, porque pode vir consequências na saúde, principalmente, né? E E eu acho que sempre esse é o principal. E sempre lembrar que ninguém cuida mais da sua saúde do que você mesmo, certo? Perfeito. Ninguém tem mais interesse na sua saúde do que você. Não é a indústria farmacêutica, não é a indústria de suplementos, não é o supermercado. Quem cuida Verdade. da sua saúde é você. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade. Se é com jejum, é sem jejum, com low carb, com carne, sem carne, não interessa. É. Assuma a responsabilidade sobre a sua saúde. Essa é a E minha mensagem vale final. ressaltar que a gente está num período difícil, que é a pandemia, né? Sim. Então, quanto mais fragilizada, quase não sai, a nossa saúde estiver, é mais fácil a gente pega um vírus, porque a imunidade vai estar baixa, porque a gente vai estar Exatamente. mais. Então, quanto mais a gente. Claro, não estou dizendo que eu faço exercício, eu não vou pegar, não é isso. Mas eu tento me bloquear mais tendo saúde, né? Então, praticar um Exatamente. exercício, comer de forma legal. Muita gente Se está em expor ao casa, sol, se dormir expor ao bem. sol, quem pode estar lá fora no sol, quem, né? Muita gente que está em casa fala assim, mas eu estou em casa, eu não estou conseguindo, eu estou comendo muito, eu estou vendo filme no Netflix, eu tô, né? Gente, mas vocês têm que fazer uma rotina. Isso. Se não tiver rotina na vida, a gente se desanda mesmo. Então, cria o hábito de algum horário fazer isso. Eu fiz um post também falando de 1 hora por dia, quem é mãe, porque muita mãe fala que não tem tempo. 1 hora por dia ela tem, não é possível. Então, 1 hora, tira essa 1 hora para você cuidar do que te dá prazer. Gente, a live Exatamente. vai cair, então eu vou finalizando, faltam 2 minutos. Então, ó, eu só tenho a agradecer você, Henrique, pela sua experiência, porque É foi isso, tamo junto. sensacional. E a minha experiência, eu espero que passe aí também um pouco de informação para as pessoas. E eu continuo, Henrique, com esse propósito, tá? De ajudar mulheres, ajudar mães a melhorarem a autoestima e saúde. Não é a beleza. A beleza é consequência do que a gente vem fazendo nesse trabalho Exatamente. diário, tá? Exatamente. O Não é foco tem que ser porque saúde. Quando o foco é saúde saúde, a beleza vem por consequência, vem porque com você está focando no isso. ponto certo. Justamente, isso é o fundamental. E eu quero te agradecer por estar compartilhando informações muito importantes para a saúde da população, em geral. Tamo Continuamos aí junto. com essa mesma pegada. Com Obrigada, certeza. fica com Valeu, Deus. Flávio. Muito Se obrigado. Boa noite. cuidem. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.